Olá, meninos. Olha eu aqui de novo, ó. Então, hoje para falar a respeito da nossa primeira propriedade periódica, o raio atômico. Vamos lá. Raio atômico, primeira propriedade periódica. O que dizer dessa propriedade? Então, dentro do estudo das propriedades periódicas, é uma propriedade de grande importância, de grande relevância. Essa propriedade ela vai ser utilizada na compreensão de outras propriedades periódicas. Portanto, fique ligado nela. Bom, raio atômico. Bom, se eu lembro um pouco da matemática, eu lembro que o professor de matemática me disse que raio é a distância do centro até a extremidade de uma circunferência. Se eu trago isso para o campo da química, eu percebo que o raio atômico ele passa a ser a distância do centro, do núcleo, até a última camada, a extremidade. Bom, só que essa medida para ser feita, ela não é muito simples de ser feita na prática. Então, na prática, essa medida ela é feita da seguinte maneira. É possível, então, medir a distância entre dois núcleos, né, consecutivos, vizinhos, ligados. E se eu pego essa distância, que é possível de ser medida, e divido por 2, eu passo a conhecer o que eu chamo de raio atômico. Conhecer o raio atômico é ter uma noção se o nosso átomo ele vai ser um átomo pequeno ou se o nosso átomo ele vai ser um átomo grande. Bom, outro ponto que eu preciso entender é como esse raio atômico ele vai estar se manifestando ao longo de cada período e de cada família da tabela periódica. E esse esquemazinho aqui, que deve com certeza já ter sido visto por vocês antes. Isso por quê? Porque o nosso nono ano já traz um pouquinho a respeito disso. Então o primeiro ano aborda. E aí então eu percebo o seguinte, eu percebo que átomos que apresentam maiores valores de raios são átomos que se encontram mais à esquerda e mais abaixo. Então isso quer dizer que todo período ele inicia com um átomo grande, com um átomo de raio grande, e ao longo do período esses valores vão diminuindo, termina o período com um átomo pequeno e inicia o período seguinte com um átomo novamente grande, com um raio novamente grande. E ao longo do período essa propriedade, esse valor de raio, ele vai diminuindo novamente. Bom, como explicar esse comportamento? Porque inicia o período com um átomo grande e ao longo do período esses átomos vão diminuindo e o próximo período ele volta a ser um átomo grande novamente. Bom, o entendimento dessa parte toda está associado ao que já foi discutido na parte de carga nuclear efetiva. Se eu for olhar para os elementos ao longo de uma mesma família, eu percebo que a carga nuclear efetiva ela apresenta valores próximos, porém, eu percebo que ao descer em uma família, eu passo a ter sempre um átomo com um número de camadas a mais. Então, no primeiro período eu tenho apenas uma camada eletrônica, segundo período, elemento que está logo abaixo, na mesma família, é um elemento que vai ter duas camadas eletrônicas. O elemento que está no terceiro período vai ter 3 camadas eletrônicas. Então isso quer dizer que ao descer em uma família, a gente passa a aumentar o número de camadas. Isso quer dizer que a distância da última camada para o núcleo, ela também aumenta. Ou seja, o raio atômico aumenta. Porém, quando eu observo o comportamento da carga nuclear efetiva ao longo de cada período, eu percebo que o elemento que está à esquerda, que inicia o período, é um elemento que vai ter uma carga nuclear efetiva, e o elemento vizinho a ele, o elemento que está à direita, é um elemento que passa a ter uma carga nuclear efetiva maior. Isso porque eu tenho um aumento na quantidade de prótons e tem o mesmo efeito de blindagem, certo? Então isso quer dizer que ao longo de um período eu vou aumentando a carga nuclear efetiva, eu vou aumentando a atração do núcleo, né, aos elétrons, e isso quer dizer que esta distância ela vai diminuindo, o raio atômico vai diminuindo. Entendeu, galera? Então vamos lá, vamos continuar nossa aula de raio atômico. Bom, eu trouxe aqui para vocês uma imagem que traz de uma forma bem clara bolinhas que representam os respectivos átomos, e aí tudo que eu falei antes fica aqui então registrado nessa imagem. Perceba que eu começo com um átomo grande e ao longo do período esses átomos vão diminuindo. Isto por quê? Exatamente. Isto por quê? Porque vai aumentando a carga nuclear efetiva, a atração, né, que o núcleo exerce aos elétrons vai aumentando, e isso quer dizer que o raio atômico vai diminuindo. Bom, ao longo do período isso acontece. E ao longo de uma família também está registrado aqui o que foi mostrado. O raio atômico ele vai aumentando. Aumentando por quê?
É isso mesmo. Aumentando por quê? Porque ocorre um aumento no número de camadas. Bom, entendido o raio atômico, entendido o raio atômico. O que é que eu preciso agora? Eu preciso agora falar de um outro tipo de raio, é o chamado raio iônico. O que seria o raio iônico? O raio de um íon. Ora, um íon eu posso ter ele na forma de cátion ou eu posso ter ele na forma de ânion. O que seria um cátion? Um cátion seria um átomo que perdeu elétrons. E ao perder elétrons, o que é que ocorre? Ao perder elétrons, pessoal, a gente passa a ter um íon menor. Olha a imagem. O íon lítio ele é bem menor do que o átomo de lítio. O íon berílio ele é bem menor do que o átomo de berílio. Então o íon sódio ele também é menor. Então sempre que eu formar um íon tipo cátion, um íon formado por um átomo que perdeu elétrons, esse íon ele vai passar a ter um raio menor do que o átomo que lhe deu origem. Isso por quê, professor? Pelo seguinte, quando você está formando um íon positivo, você está perdendo elétron, o átomo perde elétron. E ao perder elétron, o que é que acontece? Acontece que ou a carga nuclear efetiva ela aumenta, ou a repulsão que ocorre entre os elétrons, a chamada repulsão intereletrônica, ela vai estar diminuindo. Como assim? O que seria a repulsão intereletrônica? Essa parte não foi dita, não foi mostrada ainda. Então vejam só, eu tenho um núcleo e eu tenho uma eletrosfera. A eletrosfera tem elétrons e elétrons têm carga negativa. Então, se eu tenho muitos elétrons, esses elétrons eles tendem a sofrer repulsão, né? Uma carga de mesmo sinal sofre repulsão quando próxima a uma carga, né, também negativa. E essa repulsão vai fazer com que então os elétrons acabem fazendo o quê? Acabem se afastando. Bom, quando eu perco elétron, eu diminuo a quantidade de elétrons, então isso quer dizer que diminui essa repulsão entre os elétrons. E se diminui a repulsão entre os elétrons que estão na eletrosfera, os elétrons então, eles passam a ficar mais próximo do núcleo, diminuindo, portanto, o raio. Então veja só, para quem não pegou ainda, veja lá. Ao formar um íon positivo, eu vou ter perda de elétrons. Essa perda de elétrons ela vai estar influenciando no raio atômico da seguinte maneira. A repulsão entre os elétrons que existe na eletrosfera diminui, então esses elétrons conseguem se aproximar mais do núcleo, ou, a depender da quantidade de elétrons que é perdida, a gente pode ter um aumento na carga nuclear efetiva. Entendido, galera? Então, vamos lá. Próximo. O próximo raio é o raio de um ânion. Né? É o raio iônico, nesse caso o raio de um ânion. E para avaliar o raio de um ânion, o que é que vai acontecer? Bom, o raio de um ânion, como foi mostrado aqui já o conceito, é que ânions vão estar apresentando sempre um raio maior do que o átomo que lhe deu origem. E por quê? Qual é a razão? Bom, pelo que já foi dito, entendendo, né, e conhecendo vocês, acredito que vocês já chegaram a essa conclusão. Então, se eu perco elétron na formação de um cátion, a repulsão entre os elétrons ela diminui. Mas se eu estou ganhando elétron, a repulsão que vai existir agora na eletrosfera, ela vai ser maior. Então, a justificativa de por que o raio de um ânion é maior do que o raio do seu átomo é por conta do aumento na repulsão que ocorre entre os elétrons. Certo? Entendido, galera? Então, entendido? Vamos para a próxima. Bom, para que a gente possa dar então por encerrado, fazer essa aula de raio atômico, a gente agora precisa olhar para uma série de elementos que é de grande importância dentro de questões, isso é bastante cobrado. Então a série isoeletrônica, então espécies, átomos e íons que apresentem a mesma quantidade de elétrons, elas precisam ser avaliadas porque é de grande importância dentro de provas, dentro de concursos. Então estou trazendo um quadro aqui onde eu estou mostrando vários raios, né, de átomos e de íons e vou analisar uma série de aqui, né, uma série isoeletrônica. A série isoeletrônica é o íon sódio, o íon magnésio, o nosso íon de alumínio e também o íon fluorito. Bom, então veja só, se fosse para comparar o raio do átomo seria algo diferente. Veja, o átomo de flúor ele é bem menor. O átomo de sódio ele é bem maior. Agora eu não estou falando de raio atômico. Essa é uma série isoeletrônica. Eles apresentam a mesma quantidade de elétrons. Então, se eu tenho a mesma quantidade de elétrons, eu devo ter a mesma repulsão desses elétrons, independente da espécie, já que a quantidade de elétrons é a mesma.
eu devo ter uma mesma distribuição desses elétrons por camada, então isso sugere que o efeito de blindagem também seja o mesmo. Porém, eu vou ter algo que vai ser muito importante, que vai fazer uma diferença muito grande, que é o seguinte: a quantidade de prótons no núcleo. A espécie que tiver maior quantidade de prótons no núcleo vai ser a espécie que vai atrair mais esses elétrons e, consequentemente, terá um raio menor, certo? Bom, então nessa série aqui eu vou perceber que o alumínio ele é o menor, sim. Por que ele é o menor? Porque ele vai estar apresentando uma quantidade de prótons igual a 13. Isso quer dizer que os elétrons vão sofrer uma atração bem maior no íon alumínio, fazendo com que esse seja da série o menor. Isso não é observado no íon fluoreto. No íon fluoreto, que tem nessa série a menor quantidade de prótons, são 9 prótons, vão atrair os seus elétrons de uma forma menos intensa, fazendo com que o raio nessa série, dentro dessa série, seja o maior. Perfeito, galera. Ficou entendido? Então, mais uma aula, né? E aí, continue com seus estudos. Qualquer dúvida, vão anotando e me procurando na medida do possível.